Olá! Hoje o programa está super especial. Nesses 3 blocos a gente vai mostrar o tour. Finalização a gente mostrou semana passada, vimos os últimos detalhes que compôs esse apartamento tão lindo e hoje será o tour. Cada detalhe, cada cantinho desse apartamento mostrado como um todo. Vamos acompanhar? Gente, estou aqui no hall, nesse local aqui que eu acho lindo, que tem que ser criativo, tem que ser sofisticado, tem que ser a cara do apartamento. Mas é o local onde a gente dá as boas-vindas para quem chega, né, na nossa casa. Então, eu acho um espaço muito importante. E relembrando aqui para vocês, esse apartamento é um apartamento de aproximadamente 160 metros quadrados, onde os clientes quiseram algo prático, mas sofisticado ao mesmo tempo e bem atemporal. E vários detalhes que eu coloquei aqui de projeto foi pedido do cliente para de repente a gente não colocar muitos revestimentos, não colocar materiais caros demais. Então eu tive sempre esse cuidado. E como esse espaço aqui, que é o hall que a gente está vendo, é um local que tem uma bancada de mármore branco, que dá realmente assim essa sofisticação maior, mas a gente não alterou o piso do apartamento, as paredes são todas de pintura, esse painel atrás do quadro, que é um quadro lindíssimo aqui, uma obra de arte da Patrícia, minha parceira de vários quadros aí que ela já fez para os meus projetos, e tudo são painéis e são pinturas, então não tem nada de muito expressivo, né, em termos de valores, mas é um local riquíssimo e que eu acho ele muito sofisticado por conta do contraste do claro com o escuro e das obras de arte. Estamos aqui na sala de TV, junto com a sala de jantar, e eu quis dar uma base branca dentro do local. As portas, elas são todas ripadas em laca branca, que eu adoro esse efeito das ripas. E elas são portas de correr que integram os espaços. Então, dentro da sala que a gente pode ir para o gabinete, a gente pode passar para o hall, corredor dos quartos, a gente pode ir para a cozinha e as portas, né, com as esquadrias para ir para a varanda. Então, é uma base branca com um toque de madeira. Eu sempre gosto de colocar a madeira presente nos meus projetos residenciais, porque a madeira traz o aconchego, traz uma ideia de natureza, então eu gosto muito de ter esse contraste. E os clientes pediram algo sofisticado, então são peças de design, mesa de centro do conhecidíssimo Jader Almeida e vários detalhes aí que a gente vê de poltronas e tudo, peças atemporais, mas peças que são ricas em design e sofisticação. E essa grande TV que era abraçada pelo painel de madeira, mas dando uma ideia da pedra. Eu gosto demais de usar essa pedra nos meus projetos, porque ela é escura e aí eu quis colocar a laca do mesmo tom da pedra para contrastar um pouco mais, né? A sala ela é muito clara, então tem alguns pontos mais escuros, nesse caso de chumbo, nesse caso do chumbo no local do aço, da mesa de centro, né? E misturando esse tom de madeira. Acho importantíssimo as circulações. Eu acho que é um cuidado assim que eu tenho todo especial, porque muitas vezes um apartamento ele se torna menor do que ele realmente é. Se a gente coloca móveis maiores do que o ideal, se a gente coloca peças que vão dificultar as passagens do dia a dia. Então esses aqui é muito importante a escolha dos móveis, porque algumas vezes o cliente compra um móvel sozinho, sem o profissional, sem a medida correta. Imagina essa poltrona. Essa poltrona ela é bem pequenininha, eu acho ela um charme. Imagina se ela fosse grande, não ia caber, ela tem que ter a profundidade correta, a largura correta. Então isso tudo faz parte de executar o projeto com o profissional do começo ao fim. Essa cadeira e essa composição aí da mesa de jantar eu amo, porque é uma cadeira também do Jader, é uma cadeira que senta muito bem. Eu gosto demais desse contraste do cinza, né, que a gente puxa aí para o cinza mais escuro e com o tom da madeira que ele conversa com todos os tons de madeira dentro do apartamento. E algumas vezes a gente faz um mix de peças que atendam ao cliente. Às vezes o cliente quer caprichar na mesa de jantar, uma mesa de design bem sofisticada,
E outros, como nesse caso, a gente já colocou um preço melhor na mesa, mas a gente caprichou nas cadeiras. Então isso aí é muito interessante, porque eu acho que a cadeira precisa realmente ser muito boa, para ela aguentar o sentar aí por tanto tempo, arrastar. Então eu gosto demais de caprichar em produtos que eu sei que vão ser duráveis. E aí dentro de um ambiente cinza com branco madeira, como a gente viu, né, o buffet branco, onde a gente coloca várias portas, eu acho muito prático ter gaveta, ter porta. No caso tem uma cristaleirazinha pequena, toda em fumê, que o espelho fumê, ele se confunde com o painel fumê que fica atrás do buffet para guardar as peças das clientes. Eu acho que o projeto ele tem que ser lindo, mas ele tem que ser muito funcional e muito prático. Então a gente precisa ter uma conversa muito boa com a cliente para a gente entender tudo que ela precisa e todos os móveis que serão necessários para atender aí tudo que eles têm. E para quebrar esse ambiente aí com esses tons neutros, a gente tem um quadro espetacular em tons de azul, que aí ele dá realmente essa ideia e esse colorido que faltava ao espaço. Em sequência aqui, junto, né, junto mais separado, porque a gente decidiu manter essas portas de correr entre a sala e a varanda. Mas eu gosto sempre de fazer com que esses espaços se conversem, porque eles ficam muito juntos, né? A gente usa bastante essas portas abertas, ela tem o trilho triplo, então a gente consegue abrir a grande maioria do espaço para ficar com esse ambiente integrado. Fechamos a cortina com cortina de vidro, com persiana, colocamos ar-condicionado. Então a varanda ela faz parte de dentro da casa, né? De dentro do apartamento, não é mais um ambiente externo como a gente usava antigamente. Então a gente trouxe esse mesmo colorido mais neutro. Gosto muito de pontuar, mesmo com ambientes claros, o preto. Então gosto demais dessa tora de madeira, que eu amo utilizar, porque ela dá esse efeito um pouco mais rústico ao espaço, mas o preto dá a sofisticação. E a gente gosta muito de utilizar o ambiente da varanda, mesmo que o cliente não queira uma churrasqueira, mas no caso um apoio com adega, cervejeira, o cliente pediu uma banquetinha para ele ficar ali do lado enquanto ele estiver preparando alguma coisa. Então fica um ambiente muito gostoso e muito utilizado pelos moradores. A gente não pode esquecer de plantas. Eu adoro usar plantas naturais. Aqui a gente tem pata de elefante, tem várias outras plantas que eu gosto demais de usar e elas são práticas, dá pra gente ter dentro do apartamento e a gente consegue, cuidando direitinho, a gente consegue deixar ela bonita sempre. Esse aqui é o quarto do filho, que é utilizado no dia a dia como quarto de hóspede, porque ele estuda fora. Então a gente colocou um cantinho de leitura, que ele estuda pra caramba, uma cama de casal no menor tamanho, que é 1,40, para poder o quarto ficar mais livre. E detalhes que não encarecessem demais, eles não queriam investir tanto dentro de um quarto que ele não é utilizado com constância igual é os outros, mas não deixa de ser caprichado, aconchegante e cheio de design. E esse quartinho apaixonante, a dona tem 5 anos e é uma princesa bailarina, todos aqueles sonhos lúdicos que uma criança dessa idade tem. E eu amo essa junção de cores, branco, cinza e rosa. Um rosa seco, um rosa meio linho com textura diferente para poder ela crescer gostando do quarto, sem ser aquele quarto colorido demais, com cores fortes. Então eu quis colocar mais romântico, né? Mas ao mesmo tempo sem ser clássico. Então ele é moderno e ele tem um toque muito grande de chamar a criança para o brincar. Então a gente vê vários detalhes aqui que fazem parte do dia a dia delas. Do lado da cama, a gente colocou um criado que ele é um sofazinho ao mesmo tempo. Então essa idade sempre chama uma amiguinha para brincar e tudo. A prima mora no mesmo prédio, então ela vem para cá para brincar junto. Então ele é utilizado dessas duas formas, né? Por conta do futon. A gente quis colocar um espaço bem livre na cama,
exatamente para poder abrir uma cama, uma bicama, né, do lado da cama para dar esse apoio. Então a gente quis uma mesinha lateral bem leve para ficar fácil o tira e bota disso. Local para livro, eu adoro colocar e acho muito importante, quarto infantil, os locais e os móveis eles serem de fácil acesso à criança. Então os locais mais altos são brinquedos que não usa muito, são alguns jogos ou algumas coisas que não fazem parte tanto do dia a dia. Mas a grande maioria tem que ser da altura da criança para ela se sentir livre para brincar. Então na frente da cama a gente tem um grande móvel, né, que tem a televisão, tem um cantinho que eu sou apaixonada por esse espaço, que é uma marca que eu acho bem interessante, que ela tem esses móveis lúdicos. Então a gente conseguiu adquirir esses produtos que eles já vêm aí com todo o sonho, né, de uma criança, de uma menina. Então tem o local da maquiagem, já todo com os lacinhos dentro para ela se organizar e se arrumar. E espaços para os outros tipos de brinquedo, espaço para as bonecas, para os jogos, para a gavetinha para ter o apoio. Então são móveis que eles não cansam com o tempo. Então o que eu pensei? Dentro desse espaço aqui, quando ela crescer um pouco mais, ela tira o espaço da penteadeira e ela tira o espaço de desenho, porque esse móvel aqui foi desenhado por mim com todo carinho e eu coloquei nesse lado um local para lousa, para ela desenhar. Então ela pega uma canetinha e desenha nessa lateral e no outro espaço é o local para sapatinho, para poder colocar as roupas de princesa que elas amam se arrumar. Então esses dois móveis são móveis soltos e móveis muito fáceis de tirar e trocar por outros maiores quando ela crescer. E a gente ganhou bastante espaço nesse L de guarda-roupa. Então tem realmente para onde ela crescer sem estar modificando o quarto todo. E ficou apaixonante. Eu sou louca por esse quarto. Eu adoro esse desafio de colocar tudo que um casal precisa dentro de quartos, seja que tamanho ele for. Então esse aqui é um quarto médio, vamos dizer assim, e a gente precisava deixar ele funcional. Muitas vezes o closet não cabe as roupas do casal, como é esse caso aqui, mas eu não quero tirar a sofisticação, né? Então o que a gente fez? O painel, a madeira que veio, a mesma de dentro da sala e tudo, ela veio para esconder o closet. Então o painel amadeirado, ele já vem fazendo um grande painel pegando a televisão e guardando aí a porta de correr. Notem o detalhe que eu fiz um nichozinho para dentro do closet para colocar os equipamentos eletrônicos. E uma parte desse painel é a lateral do closet. Então isso é muito importante quando a gente faz um projeto, a gente estudar detalhadamente como a gente vai ganhar mais espaço. Eu acho que a beleza eu acho mais fácil, na minha opinião, de deixar o espaço bonito, de deixar sofisticado. Mas quando um projeto começa errado, quando ele começa de uma forma que ele não tire o melhor de cada espaço, o cliente perde bastante. Então, o que a gente fez? O quarto, ele parece ser maior do que o que ele é por conta desse painel. Então, quando a gente usa peças maiores, ela dá essa amplidão e ela dá essa sofisticação. E a única coisa que tem de madeira no quarto é esse painel. O restante é todo um tom bege acinzentado, com um ouro meio velho, com um dourado assim mais fosco, vamos dizer assim, que eu acho que fica maravilhoso e não fica tão cansativo quanto aquele dourado maior. E aí eu desenhei criados pequenos, porque realmente não cabem peças muito grandes, mas super sofisticados. Então a gente vê o ouro, esse dourado em cada detalhe aqui, porque ele quebra com esse cinza, né, com esse tom mais escuro. E aí a gente coloca sempre, eu adoro colocar peças confortáveis atrás da cama, como essa cabeceira, que ela tem
Hoje em dia tem tecidos tecnológicos maravilhosos, laváveis e que conseguem dar esse aconchego, né, na hora de encostar. E como eu havia comentado, nesse quarto também a gente trouxe o guarda-roupa. No caso, esse guarda-roupa é um guarda-roupa masculino e o closet ficou feminino. Então a gente quis dar essa amplidão no espelho, que eu gosto demais de usar espelho na porta, porque eu acho que ele ganha, né? Ele aumenta o quarto por conta do espelho. Ele já serve para o casal se arrumar, se ver, né, de corpo todo. E ele divide aí esses dois espaços para ficarem bem organizados e para o dia a dia ser algo bem tranquilo. E no restante a gente deu só detalhes para vocês verem desde o começo do projeto até agora. Os clientes me pediram revestimentos com preço bom. Então não tem uma pedra num espaço maior, não tem um revestimento muito oneroso. A gente usou MDF para ser pintado com tinta de parede. Então, eu acho que é outra importância aí do profissional. É da gente conseguir unir a beleza, a praticidade com o orçamento do cliente. É muito importante o cliente conseguir finalizar o apartamento como um todo. E para isso precisa do profissional para a gente juntar tudo. Esse ambiente é um ambiente pequeno, mas assim, imprescindível. Nos dias de hoje, principalmente, que a gente está usando home office, que os filhos muitas vezes querem ficar aí num gabinetezinho isolado, então eu adoro esse espaço em apartamento. Esse apartamento de 160 metros mais ou menos tem os 3 quartos mais esse gabinete. Então eu quis colocar uma porta de correr para isolar totalmente da sala. Tem um ar-condicionado, então fecha a porta e fica realmente no escritório, né? Então eu achei esse local muito aconchegante, a cara do cliente. Esse quadro é muito a cara dele, ele é advogado. E eu achei assim o máximo, porque tem tudo que o cliente quer, cada profundidade do móvel, foi tudo pensado para a impressora, para tudo que ele precisa assim, ter à mão, local de notebook, tela de televisão que pode acoplar também ao notebook, várias portas, estantezinha de livro. Então eu acho que é muito bom a gente ter um espaço desse, que muitas vezes é subutilizado, que às vezes fica um canto na sala, e esse aqui não. Eu acho que ele ganhou uma identidade para ser do dono da casa e um local que pode ser usado também por um filho, pela esposa, por uma pessoa que precisa realmente se concentrar e se isolar do restante do apartamento. E esse cantinho aí que a gente vê, esse horário tá tão bonito, a gente colocou uma jabuticaba lá na varanda, então deu esse aconchego maior. Aonde eu posso colocar planta, estarei lá colocando. Eu acho que ele dá uma vida aí muito especial ao espaço. E o lavabo, gente, eu queria falar muito desse lavabo para vocês. Muitas vezes o cliente acha que o arquiteto vai querer quebrar tudo e quando ele recebe o apartamento da construtora tem que trocar torneira, cuba, bancada, tudo, fazer tudo novo. Eu gosto de seguir as necessidades do cliente. Então, nesse caso, a cliente me pediu muito, deixe o lavabo com os acabamentos da construtora. Use a sua criatividade para deixar ele bonito dessa forma. Então, foi o que a gente fez, o resultado é esse aí. Eu acho esse lavabo incrível. E ele é escuro, ele contrasta, ele tem uma obra de arte, mas ele é todo com padrão da construtora e ficou um charme só. Então é possível com criatividade, com a gente querer atender o cliente da melhor forma, eu acho que a gente consegue um resultado ideal para os dois lados. Agora eu quero mostrar para vocês a cozinha, que também foi nesse mesmo padrão, aproveitando bancada, aproveitando torneira, aproveitando cuba e utilizando os espaços livres da melhor forma para caber tudo de uma forma que o dia a dia seja muito bom para quem está usando, para quem está cozinhando, fazendo parte ali daquele espaço tão importante. Estamos aqui na cozinha e eu venho com a mesma ideia que eu tinha comentado para vocês, o lavabo. Tudo padrão construtora, os mesmos revestimentos, e aí a gente colocou uma boa iluminação, que é imprescindível nesse espaço, um espaço que tem
um dia a dia muito intenso, né? E precisa estar sendo utilizado de manhã, de noite. Então a gente tem que dar todo esse apoio para quem está utilizando. Então eu gosto de colocar LED embaixo do móvel alto e uma iluminação central muito boa. É uma cozinha altamente prática. Então eu gosto de estar falando isso cada vez que eu estou com o cliente. A gente precisa se adequar às necessidades que o cliente quer. Então, nesse caso, eles quiseram focar mais o capricho de investimento nos outros ambientes, e nesse a gente fez algo bonito. Eu quis deixar essa neutralidade. Todos os móveis, eles são da cor do revestimento, então ele é um tom bege acinzentado. Eu gosto de usar muito esses puxadores contínuos, porque eles são práticos e eles ainda protegem as gavetas e as portas. Então, às vezes, quando respinga água, ele fica nessa parte de alumínio que é super prática e é melhor de limpar do que entrando na madeira. E aí, como a gente já tinha uma bancada preta, eu quis colocar o outro lado que ficasse linkando uma coisa com a outra. Então, a bancada de lanche também é preta, a gente utilizou MDF preto em alguns detalhezinhos, com o mesmo vidro, mais fumê assim dos outros espaços, para poder ter um colorido interessante, bonito, e a gente fica num espaço que a gente vê que ele conversa entre si. Eu gosto muito de utilizar essa torre. Nesse caso, o cliente, quando ele recebeu a bancada era para um fogão tradicional. Então, quando acontece isso e o cliente não quer trocar a bancada, como foi nesse caso, a gente faz um complemento de bancada para a gente colocar o cooktop. Gosto sempre de estar utilizando aí uma coifa em cima, que ele tem a função mais de depurador. E aí a torre fica pertinho dele, mas a gente tem um fogão numa altura bem mais confortável do que quando o fogão ele fica embaixo. Micro-ondas também, então fica uma torre maravilhosa para se utilizar, porque a gente pode estar colocando a assadeira, as coisas quentes embaixo, material aqui em cima também de apoio, e uma geladeira só, que é uma geladeira bem grande, que eu acho ela bem prática, que é a Inverse, e fica nesse espaço aqui. Então, eu gosto demais de utilizar. O que a gente conseguiu trocar, na verdade a gente colocou em cima, foi um porcelanato mais sofisticado. Para essa parede aqui da bancada principal e do cooktop, ela dá um destaque maior. É isso. Acabei de mostrar o apartamento para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Eu amo mostrar esse resultado final. E até o próximo projeto, que aí vocês vão ainda ver o que a gente vai fazer. Hoje a gente está terminando essa sequência do passo a passo aqui, tá bom? Um beijo grande e até a próxima semana.